Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Que Deus esteja cuidando de todos nós, e Ele está. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, relevante demais. Precisa ser tratado por todos nós. Precisamos pensar sobre ele, precisamos estudar sobre ele, precisamos orar sobre ele, precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos orientar, nos dar sabedoria e discernimento espiritual, para que nós estejamos resolvidos em relação a este assunto, que é a morte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, ele diz assim: o qual nos livrou de tão grande morte, em quem esperamos que nos livrará ainda. Está falando sobre Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus, o evangelho extraordinário pregado e ensinado por Jesus, que leva salvação para as pessoas, que oferece vida eterna para as pessoas, que fala sobre a vitória sobre o maior inimigo, que é a morte. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo havia se dirigido a essa igreja, no capítulo 15, da sua carta, no finalzinho da carta, falando sobre a ressurreição dos mortos e justificando a ressurreição dos mortos, dizendo que Cristo ressuscitou. Então, se Cristo ressuscitou e nós cremos, também nós ressuscitaremos com Ele. Então, ele, ao começar a segunda carta, ele, logo no início, ele trata desse assunto, dizendo que Jesus Cristo nos livrou de tão grande morte. A Bíblia fala sobre 3 tipos de mortes diferentes, tá? Ela se refere a essas 3 mortes: a morte física, que é a morte do corpo físico, a morte espiritual e a morte eterna. O que é morte física? Morte física é a separação da alma do corpo. Essa morte que todos nós vamos experimentar um dia. Todos nós teremos que conviver com ela. Morte física. Tá? Todos nós teremos que partir um dia para a eternidade. Os nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos já partiram e, a qualquer momento chega a nossa hora. A morte física, separação da alma do corpo. Encontro inevitável. A segunda morte, que eu chamo de morte espiritual, é a separação da alma de Deus. Se a física é a separação da alma do corpo, a morte espiritual é a separação da alma de Deus, tá? E uma pessoa estando sem Deus, distante de Deus, não tendo comunhão com Deus, que é o Senhor da vida, o doador da vida, o preservador da vida, é aquele que nos garante a vida. Então, se uma pessoa não tem comunhão com esse Deus através de Cristo Jesus, essa pessoa está morta espiritualmente. Está viva fisicamente, está aí, andando, vivendo. E se continuar desse jeito, pode viver até muito tempo. Pode viver até muito tempo. Ter uma vida tranquila, uma família, dinheiro, saúde, e viver melhor do que muitos cristãos, inclusive, mas quando morrer, irá para o inferno, condenação eterna. Por quê? Porque estava morta espiritualmente. Se da morte física ninguém escapa, porque todos nós teremos que morrer fisicamente, da morte espiritual ninguém escapa. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. A Bíblia nos assegura isso. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo sequer na face da terra. Então a Bíblia nos ensina isso e nós cremos exatamente assim. Ninguém escapa da morte espiritual, porque todos pecaram. A alma que pecar, esta morrerá. Isso diz a Bíblia, então nós cremos. Então todos nós somos pecadores, então todos nós morremos espiritualmente. Mas onde é que entra o apóstolo Paulo com essa palavra, o qual nos livrou de uma tão grande morte? A Bíblia fala sobre a morte eterna. Se uma pessoa morrer fisicamente,
Estando ainda morta espiritualmente, essa pessoa terá morrido eternamente. Condenação eterna, para sempre longe de Deus, para sempre distante de Deus. Ela morreu sem Deus aqui nesta vida, então vai viver para sempre, irremediavelmente sem Deus. Isso é morte eterna, isso é sofrimento eterno, tormento eterno. A Bíblia chama isso de inferno, sofrimento eterno, eterno. Tá? O grande detalhe é que se ninguém escapa da morte física e ninguém escapa da morte espiritual, todos podem escapar da morte eterna. Então o apóstolo Paulo, o qual nos livrou de tão grande morte. Jesus Cristo nos livrou de tão grande morte. E precisamos crer nisso, né? Então, ele nos livrou. Se ele nos livrou da morte eterna, é porque ele já nos livrou da morte espiritual e também da morte física. Não, mas morte física nós morreremos sim, mas ele promete ressurreição. Nós vamos ressuscitar dentre os mortos. Então Jesus também nos livrou dessa morte. Vamos morrer, esse corpo vai tombar a sepultura, mas um dia nós ressuscitaremos para estarmos uns com os outros, com todos os salvos na presença de Deus na eternidade com Cristo, com todos os santos. É verdade. Então Jesus também nos deu vitória sobre essa morte. Ainda que saibamos que seja inevitável, mas não faz diferença. Um dia nós vamos ressuscitar. A morte espiritual, já nascemos de novo. Então, já está vencida. Já nos deu vitória. Se você se converteu a Jesus Cristo, você está salvo dessa morte espiritual. Você está vivo, ainda nesse corpo, ainda sujeito a pecar, mas os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? E quanto à morte eterna, já foi vencida. Ela não nos alcança mais. Já estamos libertos, livres da morte eterna. Vencemos ela também com Cristo. Vencemos. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Eu quero fazer uma pergunta para você muito honesta e muito direta. E gostaria que você respondesse essa pergunta para você mesmo, diante de Deus. Você já pode crer assim? Você já pode crer desse jeito? Que Jesus Cristo garantiu para você a vitória sobre a morte eterna, porque já venceu as outras mortes? Pense nisso. Se você não tem segurança a respeito desse assunto, converse com Cristo. Abra o seu coração para Ele. Converse com Ele, sozinho, sozinha, onde você estiver. Fale com Ele. Fale com Ele. Senhor, me ensina. Que o Teu Espírito Santo me ensine sobre esse assunto. Me ajude a entender. Coloca alguém no meu caminho para me ensinar. Ou o Senhor mesmo, Senhor, eu creio, me ajuda. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E você vai ver o que vai acontecer. Faça isso honestamente, sinceramente. Deposite toda a sua confiança em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos garantiu vitória sobre a morte. Que grande e que extraordinária vitória. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa os meus irmãos e amigos. E daqueles, ó Deus, que ainda não têm segurança a respeito desse assunto, eu entrego nas Tuas mãos. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.